a seguir em frente, irmãos, pensando ainda sobre esperança. E a pergunta desta noite é a seguinte: em que destinação desejamos viver para sempre? Em que destinação desejamos viver para sempre? Resposta: desejamos viver para sempre no novo céu e na nova terra, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uns com os outros por meio do Espírito. Desejamos viver para sempre no novo céu e na nova terra, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uns com os outros por meio do Espírito. Quando nós falamos sobre céu, né, e você perguntar a muitas pessoas por aí o que as pessoas pensam acerca dos céus ou o que nós faremos lá, geralmente as pessoas vão pensar ou vão retratar através de desenhos, imagens e uma série de coisas, imaginando que os céus e aqueles que lá habitarão viverão para sempre tocando harpas, não é? Com harpas nas mãos, como anjos, com harpas nas mãos, vestes brancas, tocando e cantando por toda a eternidade. E imaginam que os céus ou a nossa habitação eterna com o nosso Senhor em novos céus e nova terra será simplesmente isso. E isto faz com que muitos olhem para a ideia dos céus e pensem assim: puxa vida, será talvez muito chato, né? Viver o tempo inteiro assim, só tocando e cantando com vestes brancas e tudo mais. Quando isso não retrata aquilo que nós verdadeiramente desfrutaremos quando nós estivermos desfrutando do estado eterno, de novos céus e nova terra, onde a justiça habita. E isso certamente, né, pensar nos céus como algo limitado apenas a essa ideia ou algo parecido, certamente pode fazer com que muitas pessoas fiquem desanimadas. Pode desanimar muitas pessoas pensar que assim é o céu. Mas vai desanimar ou não vai criar uma grande expectativa na pessoa, porque essa ideia ela está baseada em algo que não está baseado na Escritura Sagrada. Trata-se de uma visão equivocada da Bíblia. O problema dessa interpretação, que é o problema também de muitos cristãos, é justamente esse conceito que não é bíblico, né, de que estarão lá as nossas almas, né, com harpas nas mãos, ou seja lá o que for, ou apenas a nossa alma desfrutando de um estado eterno. Né? Porque quando muitas pessoas pensam também, vão conceber a ideia de que nós, depois de morrermos, o que nos aguarda para todo sempre é apenas a nossa alma desfrutando então do gozo do Senhor. Mas essa ideia é um conceito equivocado e é um conceito grego ou platônico, não bíblico do céu, composto na totalidade pelo Espírito, né? A ideia de pelo Espírito, mas não pelo corpo. O Espírito desfrutará, mas o corpo não. E faz então essa distinção, muitos inclusive vão considerar a ideia de que o Espírito ele é algo com o que nós devemos nos preocupar sempre e somente com isto, e o corpo para nada serve. Depois da nossa morte, no estado eterno, o corpo para nada valerá. Contudo, irmãos, a gente entende que isso não faz o menor sentido. O que a Escritura vai nos orientar é justamente um outro rumo. Conhecer mais sobre o céu, conhecer mais sobre a glória eterna, nos ajudará a termos um desejo intenso por ele. E conceber o céu de forma adequada, ou aquilo que nós contemplaremos lá, aquilo que nós desfrutaremos, é algo que vai trazer ao nosso coração grande alegria e uma verdadeira expectativa alegre, não é? Daquilo que nós vamos viver eternamente. Isso pode nos levar a dizer como Paulo, né? Pensar nos céus de modo adequado, quando ele vai escrever em Filipenses capítulo 1, verso 21, um texto muito conhecido: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós entenderemos que após a morte nós desfrutaremos de algo que é realmente maravilhoso. Não de um estado monótono, chato, né? Como algumas pessoas podem imaginar. Então, com um conceito mais bíblico do que será o céu, nossa esperança de estar com Jesus no novo céu e na nova terra
é de uma intensidade que nós poderíamos chamar de uma intensidade santa, né? Nosso coração vai vibrar por isso. E por que razão nosso coração vai vibrar por isso? Porque nós sabemos que a eternidade ela será passada em um lugar que faça justiça tanto à nossa humanidade como também à nossa própria alma, ou fará justiça a toda a nossa humanidade. Não somente a nossa alma, mas também ao nosso corpo. O homem é composto de corpo e alma. Alma e espírito são termos intercambiáveis, um pode ser usado pelo outro, são sinônimos. E nós estaremos completos, desfrutando de novos céus e nova terra. E quando nós olhamos para a Escritura, a imagem do novo céu e da nova terra, como apresentada em Apocalipse capítulo 21, bem como em Apocalipse capítulo 22, todos esses dois capítulos, a imagem que nos é retratada lá deve encher todos os cristãos de uma alegria e de uma esperança palpáveis, reais. O que é que vai acontecer? E o texto nos orienta neste sentido. Toda a Escritura, na verdade, aponta para essa realidade, mas Apocalipse capítulo 21 e 22 nos mostram isso de modo muito marcante. Uma coisa que nós entendemos é que nós temos nesta nossa vida, e nós sabemos disso, nós desfrutamos de lutas travadas contra o nosso pecado, contra o mundo, a carne, bem como contra Satanás. Mas se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fez, tem feito e fará de uma vez por todas, é fazer com que todos os seus inimigos sejam subjugados e vencidos. Os inimigos de Cristo são colocados sob seus pés de forma definitiva e de uma forma permanente. E Deus então vai revelar a João uma imagem do lar eterno, agora que os crentes desfrutarão com Cristo. Cristo juntamente com sua noiva, que é a sua igreja. E que também, como o próprio texto vai nos orientar, que aqueles que estão unidos a Cristo, que têm Cristo por seu esposo, por seu noivo, haverão de desfrutar de um estado que envolverá também uma nova terra. Até essa é a expectativa da criação de Deus. A expectativa de uma terra renovada. Dessa terra que nós habitamos, mas redimida. O pecado cometido em Adão, ele atingiu não somente o homem em particular, mas a criação de Deus em geral. Todo o cosmos foi contaminado com o pecado, a ponto de nós contemplarmos muitos problemas acontecendo e até mesmo cardos e abrolhos nascendo e uma série de coisas que passaram a dificultar o trabalho do homem. Mas há uma expectativa de uma renovação dessas coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Romanos, capítulo 8, versos 13 a 23, nós percebemos isso lá também, Apocalipse, capítulo 21, 22, mas olhando agora para Romanos, capítulo 8, versículos 13 a 23, diz assim, Romanos 8, 13 a 23, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Note que há uma expectativa, né? E a expectativa, uma esperança certa de que isso certamente acontecerá. Isso certamente acontecerá. Quando o Senhor Deus ele revelou a sua vontade, e quando o Senhor Deus ele criou todas as coisas, um dos propósitos originais de Deus para a humanidade são destacados. E quando nós olhamos para os capítulos iniciais de Gênesis, nós vemos que há propósitos de Deus e há propósitos originais de Deus para a humanidade. E apesar de nós contemplarmos ali em Gênesis, né, toda a beleza da criação, toda a beleza do jardim que ficava no Éden, nós entenderemos, à luz de toda a revelação de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é alguém que habita num Éden, poderíamos dizer assim, melhorado, restaurado, e que esse Cristo glorioso, ele merece um jardim não limitado como o jardim do Éden, ou um jardim no Éden, mas ele é aquele que, como um rei, ele merece um jardim cósmico, se é que assim podemos dizer. Um jardim que se estende por toda a terra. Veja, nós voltaremos ao jardim, por assim dizer, é o que vai acontecer conosco. O que Cristo vive e desfruta nos céus, e então um dia voltará para estabelecer novos céus e nova terra, destaca muito daquilo que nós um dia desfrutaremos. Nós estávamos no jardim em Adão no princípio. E a eternidade será então como que um jardim, então, totalmente restaurado, onde nós habitaremos com o nosso próprio Senhor. Nós voltaremos ou habitaremos com o nosso Deus no que nós poderíamos chamar de um jardim de Cristo. Como o autor vai dizer, é como que um de volta para o futuro. De volta para o futuro é uma forma de olhar para os propósitos de Deus em relação à humanidade. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 22, diz que, ele vai dizer, Apocalipse diz que os crentes terão comunhão com o Cordeiro de Deus face a face. É o que vai acontecer conosco quando nós estivermos neste jardim glorioso, maravilhoso. Vai dizer assim, Apocalipse capítulo 22, verso 1 ao verso 5. Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É interessante a imagem que nós vemos sendo expressa aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 22. João certamente tinha em mente um texto do Antigo Testamento, como o texto de Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao verso 9. Veja a linguagem que Ezequiel vai usar. Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao verso 9, a palavra vai nos dizer assim. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mas uma imagem que nós percebemos nesse texto de Apocalipse, especialmente, aponta para algo que nós percebemos também no livro de Gênesis, como nós podemos olhar em Gênesis capítulo 2, verso 10. Gênesis capítulo 2, verso de número 10. Diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ele fala de árvore, que estava lá em Apocalipse capítulo 22, e outras figuras que nós perceberemos que apontam muito para figuras semelhantes que nós encontramos no próprio livro de Gênesis. Então, parece declarar ou revelar para nós um jardim melhorado, né? Como se fosse o Éden, mas no estado outro. É interessante que o fim se assemelhará ao início que nós desfrutávamos, mas apenas de um modo maior, mais abrangente, não se limitará a um jardim no Éden, mas será muito maior de fato e até melhor. A Nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus com seu povo, como nos diz Apocalipse capítulo 21, verso 3. É isso que nós desfrutaremos com nosso Senhor. E então nós percebemos também o seguinte, que no primeiro jardim, Deus foi alguém que andou com Adão. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 15. Nós vemos isso acontecendo em Gênesis capítulo 3, verso 8. E Adão, ali no jardim, ele foi alguém que exerceu o papel de profeta, sacerdote e rei dentro daquele próprio jardim, que era como que um santuário de Deus. E o Senhor havia orientado Adão a encher a terra e a dominar a criação. Mas o que foi que aconteceu? Adão, ele falhou nos seus propósitos. Adão falhou nos seus ofícios. O homem caiu em pecado. E então o Senhor Deus, ele levantou em sua providência extraordinária um outro Adão. O Adão segundo, ou o segundo Adão, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Cristo então recebeu essa responsabilidade, semelhantemente ao próprio Adão, o primeiro, de encher a terra e dominar a terra. Nós olhamos essa ideia de encher a terra, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, onde nós encontramos a chamada grande comissão, quando ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele envia os seus servos para chamar homens de todos os cantos da terra para que se tornem seus discípulos, através da proclamação do Evangelho. E ele é aquele que domina sobre a terra, reinando então como um rei absoluto, sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre tudo o que no mundo há e sobre todos os seus habitantes. 1 Coríntios 8, 6, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 25 a 27, tratam acerca desta realidade gloriosa. E ao completar então essa obra, a obra que o Pai o deu a fazer, Cristo ele trouxe seu povo como que de volta ao Éden. Aqueles que estavam perdidos e desgarrados foram trazidos agora a que tenham uma esperança outra. E uma esperança de que um dia desfrutarão num lugar que é maravilhoso. Como vai dizer o autor, quaisquer delícias desfrutadas por Adão no Éden serão ampliadas. E nós desfrutaremos disto. Porque estaremos numa condição, ele vai dizer, ainda melhor que a de Adão. Como assim? Como é que ele pode afirmar que um dia nós desfrutaremos de um estado que é ainda melhor que o estado que Adão desfrutava? Ele vai dizer então, Adão não tinha
garantida a vida perpétua e eterna no Éden. Não era garantida. Ele inclusive vacilou e pecou contra Deus e então deixou de desfrutar desta condição. Ele deveria então atender à ordem do Senhor. Não era garantida, ele falhou no teste que ele foi colocado ali no jardim, comendo do fruto proibido. Então Adão ele não tinha garantida a vida perpétua e eterna no Éden. Mas todos os que pertencem a Cristo, todos os que foram salvos por Cristo, podem ter certeza da vida eterna e perpétua na nova terra ou no novo jardim. Porque nada, nunca, jamais pode tirar de nós ou arrebatar de nós que fomos salvos este estado eterno com o nosso Senhor. É, portanto, algo garantido, algo certo, algo que nós certamente desfrutaremos no dia do Senhor. E nós também veremos o nosso Senhor. E nós teremos um encontro com o nosso Senhor. E nós teremos um encontro vendo a sua própria face. E semelhantemente a Adão, que tinha comunhão com Deus no jardim, nós teremos comunhão com Deus. Nos céus, novos céus e nova terra, por meio de Jesus Cristo. E teremos comunhão também com todos aqueles que serão, para nós, eternos irmãos no Senhor, com quem nós viveremos para sempre. Aqueles que nesta vida creram em Cristo e que são nossos irmãos, um dia estarão conosco desfrutando desta bem-aventurança eterna. E nós, que nos encontramos em Cristo, voltaremos para a terra recriada pela simples razão de ela pertencer a Ele, ao Senhor que domina o mundo, e Ele então nos trará para habitarmos nesses novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Todavia, irmãos, o que nós vemos agora, não é? Todavia, o que nós vemos agora é apenas uma pequena amostra daquilo que está por vir plenamente. Nós desfrutamos de várias promessas do Senhor nesta vida, mas há algumas que nós ainda não desfrutamos plenamente. Naquele dia, então, no dia eterno, uma alegria, irmãos, indescritível vai encher o coração dos crentes com a realidade do encontro final do nosso lar eterno na terra, com o nosso Senhor. Assim, então, irmãos, a nossa esperança, a esperança cristã, aguarda a nova terra onde Cristo será e é o nosso Rei e onde nós, com Ele, seremos sempre, para todo sempre, como temos desfrutado hoje já de Cristo e da vitória dele sobre seus inimigos, mas um dia seremos muito mais que vencedores. Nós estaremos com o nosso Senhor, não mais desfrutando ou tendo problemas e dificuldades neste mundo com o pecado, com a carne, com Satanás, mas desfrutaremos do nosso Deus, contemplaremos a sua face, estaremos reinando com Ele, como hoje já reinamos com Ele, e nós então teremos, irmãos, o privilégio de desfrutar do nosso Senhor de um modo pleno. É isso que nós desfrutaremos e podemos ter certeza, porque a própria palavra do nosso Deus nos garante isto. É algo que nós desfrutaremos nunca, jamais, porque nós fomos capazes, porque nós fomos bons, porque nós atendemos ou obedecemos os mandamentos do Senhor simplesmente, mas unicamente porque o nosso Deus foi gracioso conosco e nos salvou e deu para nós essa esperança que não pode nunca falhar, porque o nosso Deus é um Deus que não pode falhar. Então nós podemos aguardar com alegre expectativa este dia, que nós viveremos com nosso Senhor nos céus e então em sua vinda de novos céus e nova terra onde a justiça habita. Então, em que destinação desejamos viver para sempre? Resposta: desejamos viver para sempre no novo céu e na nova terra, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito, e uns com os outros, por meio do Espírito. Amém. E aqui a gente conclui. Se Deus permitir, nós veremos outras
pontos sendo tratados acerca dessas verdades tão gloriosas acerca daquilo que um dia nós desfrutaremos plenamente. Vamos orar.